Indiana Jones. Que personagem, hein? Professor pacato de dia, aventureiro lendário logo em seguida. Mas o que será que realmente se passa na cabeça dele? Bom, hoje a gente vai fazer uma verdadeira escavação psicológica. Vamos usar o sistema MBTI para, de uma vez por todas, desvendar o código de um dos maiores heróis da história do cinema. Ok, vamos lá. Por onde a gente começa? Pelo óbvio, o grande paradoxo de Indiana Jones. Como é que a mesma pessoa consegue ser um professor todo certinho, meio nerd, e ao mesmo tempo um aventureiro impulsivo que resolve as coisas na base do chicote? Olha só isso. De um lado temos o acadêmico, do outro, o aventureiro. Essa suposta contradição é o que define o personagem há décadas. Mas e se isso não for uma contradição? E se na verdade forem apenas duas faces da mesmíssima moeda psicológica? Para desvendar esse mistério, a gente precisa da ferramenta certa. E a nossa vai ser a pilha cognitiva do sistema Myers-Briggs. Pensa nisso como se fosse a planta baixa da mente, sabe? Ela mostra exatamente como a personalidade de alguém é construída, tijolo por tijolo. Basicamente, cada tipo de personalidade tem um conjunto de ferramentas mentais que são essas funções cognitivas. A ordem em que a gente usa essas ferramentas, da mais forte para a mais fraca, é o que cria um perfil único. Agora vamos descobrir qual é o kit de ferramentas do Indy. E aqui está o nosso principal suspeito, o perfil ISTP, também conhecido como o virtuoso. A nossa tese é que essas 4 funções que estão na tela, pensamento, sensação, intuição e sentimento, nessa ordem específica, podem explicar perfeitamente cada faceta do Indiana Jones. Vamos testar essa hipótese. Então vamos às provas. Começando pela ferramenta mental mais poderosa dele, a sua função dominante. E atenção, isso não tem a ver com ser intelectual ou gostar de ler. É um motor interno, um impulso implacável por consistência lógica e pela eficiência mais radical possível. É o que a gente vê ele fazendo o tempo todo. Essa cena é o exemplo perfeito do Ti em ação. Ele ignora completamente as regras sociais, a ideia de um duelo honrado e vai direto para o que simplesmente funciona. É frio? Sim. É pragmático? Com certeza. E convenhamos, é brutalmente eficaz. E essa frase famosa é a introdução perfeita para a segunda função dele. A ferramenta que essa lógica toda usa para interagir com o mundo real, no calor do momento. A sensação extrovertida auxiliar, ou C. É por causa do C que ele é o rei do caos. Ele não precisa de um plano detalhado, porque a mente dele está constantemente escaneando o ambiente físico, procurando oportunidades táticas para explorar naquele segundo. Agora a gente vai cavar um pouco mais fundo para encontrar as funções menos óbvias. São elas que revelam o mundo interno dele, tanto os momentos de genialidade quanto as suas maiores fraquezas. Esse é o lado intuitivo dele. Aquela voz interna que conecta pistas que ninguém mais vê e que permite aqueles saltos arqueológicos geniais. O problema é que, quando ele está sob estresse, essa mesma função pode prendê-lo num looping de pensamentos pessimistas. E esse momento é crucial. Para salvar o pai, ele é forçado a usar essa intuição, que é uma ferramenta mais fraca para ele. Ele precisa dar um passo no vazio, ir além dos fatos concretos e confiar em algo que ele não consegue ver. E aqui está a peça final do nosso quebra-cabeça, a que explica tantas das suas lutas pessoais. É a parte menos desenvolvida da personalidade dele, o que o torna incrivelmente desajeitado em relacionamentos. A cena com a Marion mostra isso perfeitamente. Ele não tem a menor ideia de como processar a dor dela. Então o que ele faz? Tenta resolver a situação como se fosse um problema de negócios, uma solução lógica, que, claro, só piora tudo. E na relação com o pai, a gente vê o outro lado dessa fraqueza. A fachada de durão simplesmente desmorona, e o que aparece é uma necessidade quase infantil de conexão, de validação. É a função de sentimento dele, que raramente aparece, gritando por atenção. Mas para ter certeza do nosso diagnóstico, a gente precisa comparar o Indy com perfis parecidos e provar por que o ISTP é o único que realmente fecha a conta. O conflito entre o Indy e o pai é um clássico confronto entre um ISTP e um ISTJ. Um vive no presente, se adaptando o tempo todo. O outro vive no passado, confiando no seu diário, nas regras. Um quebra as regras, o outro as segue à risca. Depois de examinar todas as evidências, as forças, as fraquezas, os relacionamentos, não tem como negar. O perfil está claro. E aí está.
Caso encerrado, o paradoxo está resolvido, Indiana Jones é o ISTP em sua forma mais pura, o virtuoso. A lógica, a ação, a intuição e até os sentimentos, tudo se encaixa perfeitamente nesse código cognitivo único. Entender essa estrutura não enriquece só a nossa visão sobre o Indiana Jones. Na verdade, nos dá uma nova lente para entender outros personagens e talvez até as pessoas que estão ao nosso redor.